Olá pessoal, pessoas amadas e escolhidas de Deus. É você, lendo a Bíblia toda. Vamos ler a Bíblia toda? Como apóstolo, lendo a Bíblia diariamente. Amém? Todos os dias. Nós já estamos no livro do Êxodo e iremos ler a partir do capítulo 26. Não se esqueça, até agora você não bocejou, não ficou cansado. Mas a partir de agora é natural, sobrenatural se mover e querer se opor. O lado obscuro, o lado negativo do sobrenatural, querer se opor, fazendo com que você desanime e não leia a Bíblia. Por isso é bom que você que está passando por aqui pela primeira vez e tem desejo de ler a Bíblia toda, se inscreva no canal. Você que é inscrito, se esforce. Faça anotações de alguns textos que você acha interessante. E aqui você pode, se não conseguir entrar ao vivo conosco às 20 horas, todos os dias, você pode assistir depois, já fica salvo, tá bom? Compartilhe com alguém. É uma maratona incrível. Nós vamos ler de Gênesis a Apocalipse. Nós já estamos no Êxodo, capítulo de número 26. É a partir dessa leitura. Como é que estamos fazendo? Somos guiados pelo Espírito Santo. Se ele manda ler um capítulo por dia, nós iremos ler. Mas até então, nós temos lido 5 capítulos por dia, todo dia. E olha que impressionante, como está passando rápido. Já estamos no livro do Êxodo e já estamos na reta final do Êxodo. Porque nós vamos ler agora, em nome de Jesus, os capítulos que o Senhor disser. Por isso, eu não quero me ater aqui dizendo que é uma regra nós lermos todos os dias 5 capítulos. Mas até o presente momento é isso que tem sido lido. 5 capítulos por dia. E Deus pode fazer com que nós aumentemos essa quantidade e também diminuímos. É Ele que está no comando. O centro aqui é Jesus, tá certo? E Ele faz isso através do Espírito Santo, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Deus, nosso Rei, nosso melhor amigo, nosso tutor, nosso consolador, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é com a inspiração, com a força dele, que eu já declaro aberta, em nome de Jesus, essa live, e consagrada para todos que aqueles que aqui entrar sejam fortalecidos para começarmos essa leitura e concluirmos ela indo até o final, em nome de Jesus. Vamos ler Êxodo capítulo de número 26. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido e azul púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma a outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra, e farás laçadas de azul na orla de uma cortina, na extremidade e na juntura. Assim também farás na orla da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da outra cortina, que está na segunda juntura. As laçadas estarão presas uma com a outra. Farás também 50 conchetes de ouro, e ajuntarás com estes conchetes as cortinas uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras para servirem de tenda para o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão da mesma medida. E juntarás 5 destas cortinas à parte e as outras 6 cortinas também. À parte, e cobrarás e dobrarás a 6ª cortina à frente da tenda.
E farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade e na juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 conchetes de cobre, e colocarás os conchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. Êxodo capítulo de número 26, versículo é o de número 12. E a parte que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a metade da cortina que sobejar, penderá de sobra as costas do tabernáculo. E um côvado de um lado e outro côvado do outro lado, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobra aos lados do tabernáculo de um e de outro lado para cobri-lo. Farás também a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que serão postas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1 côvado e meio. 2 encaixes terá cada tábua travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Farás as tábuas para o tabernáculo, assim 20 tábuas para o lado meridional. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas no outro lado do tabernáculo para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para o canto do tabernáculo, de ambos os lados, e por baixo se ajuntarão, e também em cima dele se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas, ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Farás também 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambos os lados para o ocidente. E a travessa central estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E a cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as 2 argolas, para passar por elas as travessas. Também as travessas as cobrirás de ouro. Então levarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim, e de linho fino tecido, com querubins de obra-prima se fará. Colocá-los-á sobre 4 colunas de madeira de acácia. Cobrirás de ouro, seus conchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos conchetes, e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. Este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho, no lugar santíssimo. A mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. Mas a mesa porás ao norte. Farás também para a porta da tenda uma cortina azul e púrpura e carmesim, e de linho fino tecido, de obra de bordador. Farás para esta cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro, seus conchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases.
Êxodo capítulo de número 27. Farás também o altar de madeira de acácia, 5 côvados. Será o comprimento, e 5 côvados será a sua largura, e será quadrado o altar. E 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também os seus recipientes para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. E as porás dentro da borda do altar para baixo de madeira, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de cobre. E os varais serão postos nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Oco de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farás. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado meridional, que dá para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino tecido, e o comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também em suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os conchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também para o lado norte, as cortinas no comprimento serão de 100 côvados. E as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os conchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio para o lado ocidente haverá cortinas de 50 côvados, e as suas colunas 10, e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortina de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3. E 15 côvados das cortinas do outro lado, as suas colunas 3, as suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma cortina de 20 côvados, de azul e púrpura e carmesim, e de linho fino tecido de obra de bordador, as suas colunas 4, e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Os seus conchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada lado de 50. E a altura de 5 côvados. As cortinas serão de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os vasos do tabernáculo, em todo o seu serviço, até todos os seus pregos, e todos os pregos do pátio serão de cobre. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Araão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã, perante o Senhor. Isto será estatuto perpétuo para os filhos de Israel, pelas suas gerações. Êxodo, capítulo 28. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Araão e os seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrar o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar, filhos de Araão.
E farás vestes sagradas a Araão teu irmão para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Araão para a santificação, para que me ministre o ofício sacerdotal. Estas são as vestes que farão: um peitoral e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Araão teu irmão, e para seus filhos, para me ministrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, e o azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino, e farão o éfode de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino tocido de obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do seu éfode, que estará sobre ele, será das suas mesma obra. Igualmente de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino tocido. Tomarás 2 pedras de onix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. Conforme a obra do lapidário, como o labor de selos, lavrarás estas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor, em ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do efode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Araão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também engaste de ouro, e 2 candeazinhas de ouro puro, de igual medida de obra de fieira as farás. E as candeeiazinhas de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode, o farás de ouro, de azul, de púrpura e de carmesim. E de linho fino tocido o farás, quadrado e duplo, será de 1 palmo o seu comprimento e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engaste com 4 ordens de pedras, a ordem de um sárdio, de um topázio, de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. A segunda ordem será uma esmeralda, safira, diamante. E a terceira ordem jacinto, de um ágata e de um ametista. A quarta ordem será de um berilo,
de um onix, de um jaspe, engastas em ouro serão nos seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel. 12, segundo os seus nomes, serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Doze, segundo os seus nomes, serão esculpidas com eles, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Versículo 22. Também farás para o peitoral candeazinha de igual medida, obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro e porás os 2 anéis na extremidade do peitoral. Então porás as 2 candeazinhas de feira de ouro nos 2 anéis nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas nas 2 candeiazinhas de fieira colocarás nos 2 engastes e as porás nas ombreiras do éfode, na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto a éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro que porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral com os seus anéis, aos anéis do éfode por cima, com um cordão de azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada no éfode e nunca se separe o peitoral do éfode. Assim, Abraão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão. Quando entrar diante do Senhor, assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode, todo de azul, e a abertura da cabeça estará no meio dele. Esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor. Uma abertura de cota de malha será, para que não se rompa. E nas suas bordas farás romãs de azul, e de púrpura e de carmesim ao redor das suas bordas. E campanhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campanha de ouro e uma romã, outra campanha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. Estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu zunido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como as gravuras de selos, santidade ao Senhor. E ataás com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas. E estará continuamente na sua testa, para que tenha uma aceitação perante o Senhor. Também farás túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Israel, ou melhor, aos filhos de Arão. Far-lhe-ás cintos, também lhe farás tiaras para a glória e ornamento. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás, consagrarás e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faz-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua,
irão dos lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Êxodo capítulo de número 29. Isto é o que lhes hás de fazer para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho, 2 carneiros, sem mácula, pão ázimo, bolos ázimos, amassados com azeite, coscorrões ázimos, untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás. E os porás no cesto, e os trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes, vestirás a Arão da túnica e do manto do éfode, e do éfode e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artifício do éfode, e a mitra porás sobre a sua cabeça. A coroa da santidade porás sobre a mitra. Tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a cabeça. Assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos e lhes farás vestes túnicas. E os cingirás com o cinto, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras para que tenham o sacerdote por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e a seus filhos, e farás chegar o novilho diante da tenda da congregação. E Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho, e molarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com teu dedo sobre a ponta do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de cobre, o fígado e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimarás com fogo, fora do arraial, é sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e o imolarás, o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro por 2 partes. Lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, é uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre as pontas das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas, e sobre os dedos polegares dos seus pés direitos, e o restante do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção, e o aspergirás sobre Arão, sobre as suas vestes, sobre seus filhos, sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes também, seus filhos
e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura e a caude, a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações, e um pão e um bolo de pão azeitado, e um coscorrão do cesto dos pães ázimos, que estão diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Araão e nas mãos de seus filhos, e com movimento oferecerás perante o Senhor. Depois tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor. É oferta queimada ao Senhor, e tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Araão, e com movimento oferecerás perante o Senhor, isto será a tua porção. Santificarás o peito da oferta de movimento, e o ombro da oferta alçada que foi movido, e alçado do carneiro das consagrações, que for de Araão e de seus filhos. E será para Araão e para seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque a oferta alçada, e a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes sagradas, que são de Araão, serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos com elas, para serem consagrados com elas. 7 dias as vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. E Araão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. Comerão as coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Mas o estranho delas não comerá, porque são santas. Versículo 34 do capítulo 29. E se sobrar alguma coisa da carne das congregações, das consagrações ou do pão até pela manhã, o que sobrar queimarás com fogo, não se comerá porque é santo. Assim, pois, farás a Araão e a seus filhos, conforme a tudo que eu te tenho ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho, por sacrifício pelo pecado para expiações. E purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Isso, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 carneiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Com um cordeiro, a 10ª parte de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a libação a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave. Oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrareis para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação, e o altar também santificarei a Araão e seus filhos, para que me administrem o santuário, ou melhor, o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor.
Êxodo capítulo 30. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e sua largura de 1 côvado, será quadrado, e 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão as suas pontas. E com ouro puro o forrarás, o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 orlas de ouro debaixo da sua coroa. Nos 2 cantos as farás, de ambos os lados, e serão para lugares dos varais com que serão levados. E os varais de madeira de acácia, e os forrarás com ouro. Êxodo capítulo 30, versículo 6. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Araão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Araão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano Araão fará expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício, das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações, santíssimo é ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares, todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto, a metade de 1 ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de 1 ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que passar pelo arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta alçada ao Senhor. O rico não dará mais e o pobre não dará menos da metade do ciclo. Quando derem a oferta alçada ao Senhor para fazer expiação por vossas almas, e tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação. E será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, e a porás sobre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Araão e seus filhos nela lavarão suas mãos e os seus pés. E quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morra, e isso lhes será por estatuto perpétuo a ele e a sua descendência nas suas gerações. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra 500 ciclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de acácia 50 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras 1 hin, e disto farás o azeite da santa unção. O perfume composto segundo a obra do perfumista, este será o azeite da santa unção, e com ele ungirás a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto.
com todos os seus utensílios e a pia com a sua base, assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás a Araão e seus filhos e os santificarás para me ministrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é, e será santo para vós. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque e onixa e gálbano, estas especiarias aromáticas, e o incenso puro em igual porções. E disto farás incenso em perfume segundo a arte do perfumista, temperado puro e santo. É uma parte dele moerás a pó e porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima será, porém o incenso que haveres ou que fareis conforme essa composição, não fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado pelo povo. Amém? Amém, amados escolhidos. Graças a Deus. Então encerramos aqui a nossa leitura no capítulo de número 30. A próxima leitura, você pode até ir acompanhando aí, tá? Próxima leitura será a partir do capítulo de número 31. Olha que maravilha. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Como está passando rápido. Vamos orar agora. Vamos fazer a oração do dia, a oração da manhã, a oração da tarde, a oração da noite, a oração da madrugada. Essa oração vai alcançar você. Estamos orando a partir das 20 horas para termos uma noite agradável e abençoada a partir da leitura das Sagradas Escrituras e a partir de uma oração, de uma comunhão com o Eterno. Mas você pode entrar no momento, no dia, no mês, na semana, no ano em que quiser. E no momento em que entrar aqui, seja tocado e abençoado pela presença de Deus. Pai, muito obrigado. Fazemos a oração do dia, a oração da manhã, a oração da tarde, da noite, a oração, Senhor, da noite e da madrugada. Pedimos que o Senhor se manifeste, conceda aos teus filhos um dia agradável, leve e produtivo, um dia abençoado por Ti, que o Senhor os livre de todo e qualquer tipo de males, que o Senhor fortaleça o corpo físico e espiritual, que o Senhor dê saúde aos doentes agora. Ó Pai, liberta aqueles que estão presos nos vícios, presos em problemas, presos em, ó Pai, eternas agonias e angústias, que só o Senhor delas pode livrá-los. Livra agora, concede uma noite abençoada, um sono profundo, restaurador, reparador. Abençoe esse homem, essa mulher, essa família. Abençoe este empresário, abençoe esse empreendedor, essa empreendedora. Abençoe essa clínica, essa loja, esse salão de beleza, de estética, este barbeiro, esta cabeleireira. Abençoe, Senhor Deus, todos os ramos e áreas profissionais de toda a terra, fazendo com que, Senhor, mais empresários surjam e novas portas de trabalho abram-se para que homens e mulheres passem a trabalhar e receber seu salário com dignidade, serem abençoados. Por isso faz com que, Senhor, as causas na justiça também sejam liberadas. Abençoa o pensionista, abençoa, ó Deus glorioso, aqueles que, Senhor, são aposentados, aqueles que recebem um benefício, Pai, que, ó Pai do Senhor, venha reajustar. Venha derramar a graça e aqueles que têm causas na justiça recebam a liberação destas causas que há muito tempo esperam. Que o Senhor abençoe este casamento, restaura, que o Senhor os livre, derrame do teu amor, da tua graça. Ah, meu Pai, eu oro para uma mudança radical nessa família, nessa vida. Em nome de Jesus, eu declaro sobre ti a unção poderosa de Deus. Tenha uma noite abençoada, extremamente cheia de Deus, com sonhos, dando-te destino glorioso. Eu profetizo sobre tua vida uma noite maravilhosa, um dia abençoado. Eu profetizo em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deus abençoe. Um beijo
no teu coração. Deus abençoe. Até nossa próxima leitura, lendo a Bíblia diariamente. Vamos ler a Bíblia toda? Vamos lá. Deus abençoe.